Gente, o segundo exercício é a história de um ciclista que ele anda 2 trechos iguais, ele não fala quanto ele anda. E o que ele informa? Ele informa que no primeiro trecho a velocidade do ciclista é 30 km por hora e que no segundo trecho a velocidade do ciclista é 20 km por hora, né? Já cansou, não é verdade? Perfeito. E aí ele pergunta a velocidade média no percurso todo, em todo o percurso, quer dizer, daqui até aqui, no percurso todo. Quando é esse tipo de exercício, como a gente procede? Quando ele não dá o valor, nós que vamos colocar o valor, né? Muito bem. E que valor que nós vamos colocar? Um múltiplo de 30 e de 20. Como assim? Um número que dê para ser dividido por 30 e por 20. Por exemplo, 60. Os 60 quilômetros vai ser uma variação de espaço nesse primeiro trecho, e 60 dá para dividir por 30. E aqui um delta S2, eu vou colocar 60 também, porque ele falou que o ciclista fez metade de um trajeto com 30 km por hora e metade do outro. Metade são duas partes iguais, portanto, eu coloquei 60 em cada um. A velocidade média é o ΔS total, ou seja, quanto ele falou o percurso todo, quanto ele andou no percurso todo? 120 quilômetros. E quanto tempo ele levou? Para eu achar quanto tempo ele levou, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Gente, aqui, vocês vão fazer aí uma regrinha de 3, por gentileza. Se ele andou 30 quilômetros e levou 1 hora, para andar 60 quilômetros, quanto tempo ele vai levar? 60 quilômetros não é o dobro de 30? Então, ele vai levar o dobro de tempo, 2 horas. Ele vai levar, então, 2 horas nesse primeiro trecho aqui. Tudo bem? Como que fez isso? Uma regrinha de 3. Ó, vou fazer aqui do lado. 30 quilômetros, ele levou 1 hora. Para andar 60 quilômetros, quanto ele leva? X. Multiplica em cruz agora. X vezes 30 é igual a 60. X é igual a 60 por 30, X igual a 2. Beleza? Tá? Ou você pode imaginar assim, ó. Aqui foi multiplicado por 2. Eu venho aqui e multiplico por 2 também. É outro jeito de resolver regra de 3, tá? Quando ela é diretamente proporcional. Nós vamos ver isso ainda. Então, vou pôr aqui, ó. ΔT total. O primeiro ΔT é 2. E o segundo? O segundo eu também faço uma regrinha. Ele andou 20 quilômetros e levou 1 hora. Aí, para ele andar 60 quilômetros, quanto tempo ele vai levar? Por que eu falei que ele andou 20 quilômetros? Porque quando está escrito 20 quilômetros por hora, significa que a cada quilômetro ele leva 1 hora. Isso a gente pode fazer quando a velocidade é constante, tá? Nesse primeiro estudo. Nosso pode. X vezes 20 é igual a 60, X é igual a 60 sobre 20, que dá 3. Aqui foi fazendo a regra de 3. Ou, daquele jeito, de 20 para 60, eu multipliquei por 3, e eu venho aqui e multiplico por 3 também. Então, o segundo trecho ele levou 3 horas. Isso significa que o trecho total vai dar 2 mais 3, vai dar 5 horas. Então, os 120 quilômetros que ele percorreu, ele levou 5 horas, né? Aí, eu faço a divisão de 120 por 5. Que vocês fizeram aí, deu 2, vocês 5, 10, 24. 24 quilômetros por hora é a resposta do exercício número 2. Tranquilo? Maravilha! Vamos ao exercício 3. O exercício 3, ele pediu que a gente pegue essa velocidade de 24 km por hora que nós obtivemos e passemos para metros por segundo. Muito bem, gente. Isso aqui é para vocês gravarem para sempre. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu diminuo a unidade, então eu divido por 3,6. É só pegar o 24 e fazer essa divisão. Igual as casas, corta as vírgulas e faz a divisão. Vai dar 240 por 36
Quantas vezes aqui, vamos, por exemplo, se eu colocar o 7, 7 vezes 6, 42 para 58, vão 5, 7 vezes 6, 21, 5, 26, passou, não dá, vem o 6. 6 vezes 6, 36, para 44, vão 4. 6 vezes 3, 18, e 4, 22, para 24, 2. Põe a vírgula e continua a divisão. Põe a vírgula e continua... Não, já pus a vírgula uma vez só. Continua a divisão. Ou seja, isso aqui vai dar uma dízima periódica, não é verdade? Que deu 6,6666. O que é dízima periódica? É um número racional. É aquele que depois da vírgula ele é sempre o mesmo. Muito bem. E agora? Agora, eu posso responder isso, dependendo de como está o exercício, para 6,7, para 6,67. Depende da aproximação com uma ou duas casas. E como foi feita essa aproximação? É da seguinte maneira. Vamos supor, vamos ficar com o número 6,66. Vamos parar aqui, tá? Para a gente entender direitinho. Aí, para eu... É mais um. 6,666. Eu quero ficar com duas casas depois da vírgula. E o que eu faço? Eu olho o número aqui. Como ele é um número maior que 5, para eu tirar esse número, eu tenho que aumentar de uma unidade este, tá? Então, quando o número é maior que 5, ou igual, eu aproximo para mais. Então, a resposta ficou 6,67 metros por segundo. Essa é a resposta, tá? Se o exercício tivesse pedido para eu aproximar para uma casa só, eu faria a mesma coisa. Eu olharia esse valor, ele é maior que 5, então vai para 6,7. Para saber isso, é só analisar as alternativas. Como estava com duas casas de aproximação, ficou 6,67. Beleza? O quarto exercício é um posto de gasolina. Vamos lá. O posto de gasolina, ele faz Ele começa assim, ele põe o posto 1, 2, 3, 4 e 5. E ao exercício vai explorar o posto 4 e o posto 2. Desse lado aqui, ele coloca o tempo que ele leva para ir atravessando os postos. Eu copiei o tempo do posto 2, que é 24,2 segundos, e copiei do posto 4, 71,9, que é onde perguntas do exercício, tá? Ele fala que a distância de cada posto é 500 metros. Então, do posto 1 para o posto 2, andou-se 500 metros. Do posto 2 para o posto 3, andou-se 500 metros, certo? Aí, ele pede do posto 4 para o posto 2, ele vai perguntar para a gente a velocidade, correto? A velocidade, isso, a velocidade do posto 2 para o posto 4. Então, é só a gente raciocinar da seguinte maneira. Qual é a distância que ele percorreu para andar do posto 2 para o posto 4? Se tem 500 metros de distância em cada posto, para ele sair do posto 2 para o posto 3, ele andou 500 metros. E do posto 3 para o posto 4, ele andou mais 500. Quanto ele andou no total, então? No total, ele andou 1.000 metros. Para ir do posto 2 ao posto 4, ele andou 1.000 metros, né? Então, eu vou pôr aqui no cantinho que o meu ΔS é 1.000 metros. Pronto. Agora, para ir do posto 2 até o posto 4, quanto tempo ele levou? Para eu saber quanto tempo ele levou, eu faço 71,9 menos com a 24,2. É o delta, é o T final menos o T inicial. Certo, gente? Põe vírgula embaixo de vírgula. Quanto dará essa subtração? 71,9 menos 24,2 vai dar 7. Aqui não dá. 4 para 11, 7. E 2 para 6, 4. Resposta, 47,7 segundos. Você poderia proceder da mesma forma para fazer o ΔS. Eu faria da seguinte maneira. No posto 1, ele saiu do 0 metros. No posto 2, 500 metros. No posto 3, daria 1.000 metros.
no posto 4 daria 1.500 metros. Aí eu faria também a regra, né, de S menos S0, seria 1.500 menos 500. 1.500 menos 500 dá 1.000, seria a mesma ideia, né? O ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Muito bem. Vamos agora calcular a velocidade, que foi o que ele pediu. E aí vocês ficaram com dúvida, que é a parte da aproximação. Então vamos conversar mais um pouquinho. Eu só vou acrescentar aqui, gente, ó. O ΔS é sempre o espaço final menos o espaço inicial. Se você olhar aí na prova sua, você poderia ter feito 1.500 menos 500 e dar 1.000 metros para você obedecer a regrinha. E o seu ΔT, que é tempo final menos tempo inicial, foi ali feito o cálculo ao lado, que deu 47,7. Agora eu preciso responder qual é essa velocidade. Para eu responder, eu vou usar a formulinha, que é sempre espaço dividido pelo tempo. É só pensar na unidade. Quilômetros por hora, metros por segundo, é espaço por tempo. O ΔS deu 1.000, né? Faltando um zerinho aqui, professora. O ΔS deu 1.000 e o ΔT deu 47,7, certo? Agora eu vou fazer essa divisão e a gente vai conversar de aproximação. Tudo bem, pessoal? Se quiserem anotar, dá um pause, por favor. Perfeito. Vou fazer essa divisão do 1.000 dividido por 47,7. Sem calculadora, porque no Enem é sem calculadora. Como tem uma casa, eu igualo as casas, quer dizer, todo mundo vai ficar com uma casa após a vírgula, eu posso cortá-la. Então, eu fiquei com 10.000 dividido por isso. Para eu fazer a divisão, eu vou usar o 1.000, né? 1.000 dividido por 477. Quantas vezes? Vamos tentar 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 20, 6, vão 2. 2 vezes 7, 14. Com mais 2, 16. Para 24, vão 2. 2 vezes 4, 8, 9, 10, nada. Abaixou o zero. 460 não dá para dividir por 477. Ó, a vírgula está cortada, tá? Não tem vírgula mais. Não dá para dividir 460 por 477. O que eu faço? Coloco um zero, esse eu já baixei. E quando eu coloco um zero, eu tenho que colocar 0, lá do outro lado, lembrando a divisão. Agora eu vou dividir 4.600 por 477. Quanto dá essa divisão? Essa divisão vai dar 9. 9 vezes 7, 63. Para 70, 7 vão 7. 9 vezes 7, 63. E 7, 70 para 70 nada, vão 7. E 9 vezes 4, 36. E 7, 42 para 46, 4. Chega, tá ótimo. Ficou com uma casa. A resposta deu 20,9. Mas, professora, não tem 20,9 quilômetros por hora a minha unidade, né? Não. É metros por segundo, né? Metros por segundo, certo? Não tem 20,9. Olha no teste o que tem. Aí tinha lá 20 e tinha 21. Qual alternativa eu assinalo? Olha lá, para eu aproximar, esse aqui ele é maior que 5. Então, para ele cair fora, aqui aumenta de 1. Então, o 20,9, ele vale aproximadamente 21, para eu poder aproximar, tá bom? Então, a resposta que você assinalou tem que ser o 21 metros por segundo. Muito bem. E, finalmente, o quinto exercício, ele perguntou se era movimento uniforme, né? E o que é movimento uniforme? É quando a velocidade é constante. A resposta é não. Por quê? Porque o movimento uniforme é aquele em que ele faz espaços iguais, ele fez 500, 500, 500, em tempos iguais. E se você subtrair um tempo de baixo menos o de cima, você vai ver que os tempos não coincidem. Ou seja, para sair do posto 1 para o posto 2, ele levou um tempo. Para sair do posto 2 para o posto 3, ele levou outro tempo.
diferente. Do posto 3 para o posto 4, outro tempo. Então, a variação do tempo não é igual, então não é movimento uniforme. De novo, movimento uniforme é aquele que percorre espaços iguais em tempos iguais. Falou? Agora vocês estudem e uma boa prova semana que vem, tá bom? Ela vai ser no mesmo estilo. Um abraço, pessoal.